13. Capítulo 13 de Mateus. Quero ler do 1 até o 9 e depois a explicação da parábola do 18 ao 23 eu vou ler na outra oportunidade. Mateus, capítulo de número 13. Versículo 1 ao 9. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aqui, depois a gente lê o restante, que é a explicação da parábola. Jesus, ele tinha esse costume, na época em que ele viveu aqui na terra, de ensinar através de histórias. Ele usava uma figura de linguagem que era comum para as pessoas que viviam ao seu redor. Uma delas é essa parábola que ele conta do semeador. Ele conta essa história para mostrar algo aos seus discípulos ou às pessoas que estavam ali para ouvir os seus ensinamentos. E a Bíblia fala que esse ensino aqui ele foi um pouquinho diferente. No comecinho do texto diz que havia uma grande multidão que estava atrás de Jesus. E por quê? Jesus, em 3 anos, irmãos, ele fez milagres que a palavra fala que, se fosse colocar em livros, não caberia tantos milagres que Jesus fez. Esse homem, as pessoas sabendo desse poder que Jesus tinha, faziam o quê? Iam até ele. E aqui a palavra fala que tinha uma grande multidão. E Jesus, então, ele entra no barco, essa multidão estava ali em pé na praia, e ele entra no barco, então ele começa a falar dessa parábola. E ele fala dessa parábola do semeador, que há, pelo menos aqui, 4 exemplos para mim e para você. Primeiro fala que a semente, desse semeador caiu à beira do caminho. A outra fala que caiu num solo rochoso. A outra fala que caiu entre os espinhos. E o outro fala que caiu numa terra boa. 4 exemplos. 4 exemplos práticos para a gente aprender sobre a palavra de Deus. É lógico que Jesus ele não está falando de forma literal da semente. Ele está falando da palavra que seria lançada a mim, a você, obrigado, e as pessoas que estavam ali então reunidas com ele. E ele vai falar de 4 tipos de solo, ou 4 tipos de coração que recebem a mensagem de Deus. Eu creio, irmãos, fielmente, que todos terão a oportunidade de ouvir pelo menos da palavra de Deus, todos. A Bíblia fala que a condição de Cristo voltar é que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Então a palavra, ela vai chegar. Jesus disse que se nós não clamarmos, quem clamaria? As pedras. Eu quero clamar, não quero que as pedras clamem. Então anuncie a palavra, porque quanto mais a gente anuncia a palavra, mais a gente antecede a volta de Jesus. Mas então, falando um pouquinho da parábola, Jesus ele primeiro fala então dessa semente que cai à beira do caminho. Na explicação do versículo agora, capítulo 3, do versículo
18 em diante diz assim: atendei vós pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu não sei quem já andou em rodovias ou até mesmo nessas vias vicinais, e você vê que os caminhões que passam ali com cereais ou alimento, normalmente alguns grãos caem aonde? Na beira da estrada ou na beira do caminho. E é tão interessante que Jesus fala que essa semente que foi semeada à beira do caminho, acontece o quê? Diz a palavra do Senhor, no primeiro exemplo é que na beira do caminho vêm as aves e comem essa semente. Na explicação, Jesus ele não fala da ave, ele usa a expressão que é essa, ó: o maligno vem e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Essa semente então que está à beira do caminho, primeiro exemplo de Cristo é que a ave vem e come, e o segundo exemplo agora na sua explicação, ele fala que o próprio Satanás, ele vem e arranca essa palavra que foi semeada à beira do caminho. Não tem como a gente saber nessa questão da beira do caminho na nossa vida, mas o fato é que eu e você devemos guardar a palavra como o tesouro mais importante que nós temos na nossa vida. Se eu deixo a palavra em qualquer lugar na minha vida, ou em qualquer ordem na minha vida, certamente o inimigo vai arrebatar essa palavra do meu coração. O que acontece com a maioria de nós? Eu lanço uma palavra de Deus aqui para vocês todos os domingos e as quintas-feiras. O que o diabo vai fazer com essa palavra que eu lanço? Ele vai tentar fazer o quê, gente? Arrancar da minha vida a sua vida. E de que forma que Satanás, ele arranca a palavra que é lançada ao seu coração? Normalmente ele faz o quê? Ele joga outra palavra, ou uma mentira, ou ele joga indagações, ou ele semeia outras coisas no seu coração para que você se esqueça daquilo que Deus falou ao seu coração. Não só aqui nos domingos ou às quintas, mas também daquilo que você lê nas Escrituras Sagradas dentro da sua casa. O inimigo, irmãos, ele é um ser astuto, ele é um ser sagaz. Não pense você que toda palavra que você ouve, ele vai ficar quieto. Ele vai tentar colocar dúvidas, ele vai tentar semear mentiras no seu coração, para que a palavra que Deus lançou na sua vida seja roubada, ou seja, tirada de dentro de você. Lembram da tentação que Adão e Eva sofreram no paraíso? De que forma que o inimigo roubou a palavra do coração deles? Trazendo dúvida. Se a gente for no texto de Gênesis, rapidinho, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, Satanás ele é muito sagaz nisso, em trazer indagações, em trazer dúvidas. A palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 3, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo, não, vamos pegar do 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele trouxe o quê? Uma dúvida. Se você comer, Satanás está dizendo, é certo que você não vai morrer. Mas qual que era a palavra de Deus? Você vai morrer. Mas a história continua. Versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus disse isso? Não. A sentença era, no dia em que comer, se vocês comerem dessa árvore, do fruto dela, vocês vão morrer. Satanás joga uma outra indagação. Ele está dizendo, não, Deus não quer que você coma, que vocês comam, para que vocês não se tornem igual a Ele, conhecedores do bem e do mal.
Então essa palavra que o diabo lança sobre Adão e Eva, ele continua fazendo isso comigo, com você, até o dia de hoje. Dúvidas, indagações. Será que Deus mesmo disse isso? Irmãos, nesse contexto, o diabo vem e arranca aquela palavra de Deus do seu coração, e ele arranca da minha vida. É semelhante a essa semente que estava ali na beira do caminho. Não tem quem guarde essa semente. Logo vêm as aves e acabam se alimentando daquela semente que fica à beira do caminho. Então a primeira coisa é que eu e você temos que proteger essa palavra que foi, ou que é lançada dia a dia na sua vida. Creia nas promessas de Deus para você. Creia naquilo que Deus tem alertado, que Ele tem falado através da sua palavra. Não deixe, não permita que o inimigo arrebate a palavra de Deus dentro do seu coração. Segunda semente aqui que o semeador semeou, é aquela que caiu num solo rochoso, né? Versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe, ou logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A segunda semente cai num solo rochoso. E é interessante que quando uma semente cai no solo rochoso, ela não encontra o quê? A terra. Ela está sobre o quê? Sobre rochas. E a rocha não traz sustento, irmãos, a uma planta. O que traz sustento a uma planta é a terra. Os nutrientes que uma planta necessita para crescer é a terra, que é onde cai a chuva, a terra absorve e ela acaba passando para a planta. E aí Jesus então ele usa esse exemplo. A pessoa que recebe a palavra e que é comparado a um coração onde está ali no meio de rochas, é aquela que recebe a palavra com alegria. Só que acontece o quê? Vamos ver aí no texto? Eu gosto de usar a Bíblia. Vamos lá. Ele ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz. Uma planta que foi semeada num solo rochoso, ela não tem raiz. E o que acontece com uma planta que não tem raiz? Ela tem pouca duração. E quando chega então a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ela se escandaliza, ou seja, logo ela deixa de seguir a Cristo. É interessante que isso acontece também no nosso meio. Muitas pessoas visitam, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e muitas vezes recebem com alegria. Só que a pessoa não permite que a palavra crie raiz dentro do seu coração. Não cultiva a palavra de Deus. Deixa somente no superficial. Deixa sem raiz profundas. Só que, irmãos, eu e você, o fato de nós servirmos a Deus não quer dizer que eu e você não passaremos pelas grandes aflições da vida. E a palavra fala que essa semente que está ali crescendo num solo rochoso, ela vai passar por adversidade. E quando vem a adversidade, diz assim: ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. É aquela pessoa que não deixou criar raiz. E aí vem as dificuldades. Irmãos, eu já vi muita gente mesmo perder a sua fé quando um filho morre, quando uma doença atinge, quando o desemprego bate na porta da casa, quando um pai abandona a sua família, quando um filho vai para o mundo das drogas e assim por diante. Muita gente acaba não confiando, muita gente acaba que não permitindo que a palavra de Deus seja ali, crie raiz dentro do coração, porque as adversidades elas virão. Se você veio para Jesus e se alguém pregou um evangelho falso a você, dizendo que com Cristo é só vitória, né, com Cristo é só triunfo, está errado. Jesus é só vitória na glória. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós teremos aflições. E o que você fará quando a aflição chegar na sua casa? O que você fará quando a adversidade atingir a sua vida? Você serve a Deus, como nós cantamos essa canção Jeová Jireh, você vive por aquilo que você crê,
ou você vive por aquilo que você vê? Há uma diferença. Se eu e você estivermos vivendo daquilo que nós vemos, certamente o seu coração é um coração rochoso. A palavra não vai alcançar raízes profundas dentro do seu coração. Irmãos, é só na diversidade que a gente sabe se nós criamos a palavra com uma raiz dentro do nosso coração ou não. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que já passaram por várias tempestades na vida. E continue permitindo que a palavra de Deus seja aí enraizada dentro do seu coração. Não abandone Jesus por nada, por nada. Ainda que, como Abacuque fala, né, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que as coisas transtornem na minha vida e na sua vida, não deixe de seguir ao Senhor, não deixe. A palavra, ela vai permanecer. A Bíblia diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A palavra de Deus, ela tem que ser, ou ela tem que criar raízes dentro do nosso coração. Eu penso que as tribulações e as lutas, elas são como peneiras. Nós somos peneirados. Nós passamos por aflições. O fogo, ele atinge o ouro para tirar as impurezas, e assim acontece comigo e com você também. O fogo vem. O fogo muitas vezes consome a minha vida e a sua vida. As aflições, elas atingem a mim e a você. E o que nós faremos diante das aflições? Nós desistiremos ou nós continuaremos crendo? 2 exemplos, Jó e a sua mulher. Jó disse, eu aceito o bem e eu aceito o mal. E a mulher de Jó, o que ela falou? Você vai continuar servindo a Deus, mesmo diante de todas as perdas que você está tendo na sua vida? Amaldiçoa o teu Deus e morre, camarada. E ele fala, mulher, você fala que nem uma doida, porque até agora o Senhor nos abençoou, e agora o mal também nós vamos passar por esse mal. E a gente conhece a história de Jó, né? Que no final Deus deu em dobro a ele. Mas o fato é, na hora da prova você permaneceu firme ou não? É nessa hora que a semente vai ser testada, se você vai aguentar ou não. O terceiro exemplo de Jesus fala sobre uma semente que caiu em meio aos espinhos. Essas 2 primeiras eu acredito que acontece no nosso meio, mas a terceira eu acredito que acontece muito mais, tá? Essa terceira semente, a Bíblia fala que caiu entre os espinhos, e eles cresceram e foram o quê? Sufocados. Falar de sufoco nesse calor é fácil, né? É você sufocar mesmo, é você ficar sem ar, é você não ter como respirar. Essa semente ficou dessa maneira. E Jesus, exemplificando ou ensinando sobre essa semente, ele fala no 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, esse é o ponto principal da mensagem. Por quê? Eu creio que nós somos, ou essa geração, essa última semente que foi semeada em meio aos espinhos. Nós somos sufocados com as coisas desse mundo. Você percebe que as três sementes, né? Ele fala assim, aquele que ouve a palavra, os 3 tiveram a oportunidade de ouvir, ou os 4 tiveram a oportunidade de ouvir. E nesse terceiro, a palavra foi semeada, só que essa semente foi sufocada. Com o quê? Vamos trazer uma coisa prática? Primeiro Jesus fala que essa palavra foi sufocada com os cuidados desse mundo. Que tipo de cuidado que Jesus está falando aqui? Vocês lembram de Mateus 6? Mateus 6, Jesus ele fala no versículo 24 em diante, para que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, quanto ao que haver de comer, de beber e de se vestir. Os cuidados que Jesus está falando aqui dessa parábola é exatamente esses. Os cuidados, os afazeres, o nosso trabalho, as nossas conquistas. Muita gente
talvez hoje não veio no culto, ou não tem vindo no culto, por causa dos cuidados da vida. É um afazer na casa, é um trabalho, é uma esticadinha a mais num relatório que você tem que entregar, é um estudo que você tem que fazer, os cuidados desse mundo. Né? Para as mulheres, às vezes, né? Ou para o homem também, porque nós somos homens tementes a Deus, que amam as suas esposas, mas no cuidado da casa. Eu vou estender a roupa, eu vou lavar, vou fazer isso, eu vou adiantar, e os cuidados da vida acabam atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Esse é o perigo. Lembra que Marta e Maria, elas estavam com Jesus. Maria, diz a palavra que ela se assenta aos pés do mestre, para aprender daquilo que ele tem falado. Irmãos, Jesus viveu só 33 anos. Só 33 anos. Maria sacou isso. Maria falou, eu estou com o Filho de Deus aqui na minha casa. Eu vou gastar tempo em ouvir aquilo que ele tem para me ensinar. E Marta, sufocada. Meu Senhor, eu tenho que ajeitar essas coisas, eu tenho que fazer um cafezinho fresco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E ela chega para Jesus e fala assim, você não se importa? Eu estou que nem uma louca aqui cuidando da casa e minha irmã está nos seus pés te ouvindo. Ele fala, Marta, Marta, andas inquieta, de um lado para o outro. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Cuidados da vida. Preocupações. Irmãos, a preocupação, muitas vezes, ela é desnecessária para mim e para você. Jesus fala que o homem, por mais ansioso que ele esteja, ele não consegue acrescentar e nem tirar nada da vida dele. Vou dar um exemplo disso prático. Se Deus quiser que depois do nosso culto chova torrencialmente, a minha preocupação vai alterar essa chuva? Sim ou não, gente? Não. Nós pode pôr até uns bateristas ruins ali para bater tambor, para ver se atrai a chuva, ou espanta a chuva, não vai, é indiferente. Nós não vamos alterar. Coisas que acontecem no nosso cotidiano, que fogem do controle das nossas mãos, mas que trazem preocupações a mim e a você, sufocam a palavra, atrapalham aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e muitas vezes através da sua vida. Então eu e você temos que tomar cuidado com os cuidados desse mundo, para que as coisas do mundo não tornem o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. Jesus continua dizendo que os cuidados do mundo, ele fala também a fascinação das riquezas. Irmãos, existem dois deuses que a Bíblia fala em Mateus capítulo de número 6, que é o nosso Senhor, ou Deus das riquezas, que é o Mamon. A quem você vai servir? Ao Deus a quem criou sua vida, te sustenta até hoje, ou a riqueza? A marca do mundo hoje, ou a maioria, né, das pessoas tem essa marca, que eles estão atrás de riqueza, custe o que custar. Custe o que custar. Achando que a quantidade de dinheiro vai fazer com que a pessoa seja mais feliz. E eu quero dizer a você que o dinheiro lhe traz uma alegria momentânea e passageira. Se não fosse assim, os ricos não ficariam depressivos, não se matavam, e nós sabemos que isso acontece, tanto com o pobre quanto com o rico. Só que muitas vezes eu e você ficamos sufocados em querer ganhar, em querer aumentar, em querer guardar, em querer fazer, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E nessa de querer mais, o que acontece com o nosso coração? Ele fica sufocado. A palavra de Deus não acha espaço para crescer dentro de você. Irmãos, todos nós temos que nos alimentar, todos nós temos conta para pagar, todos nós temos que trabalhar, isso é fato. Só que não busque a riqueza como algo mais importante da sua vida, porque não é. A riqueza, ela pode terminar como uma neblina, ela pode acabar. Às vezes você fala, nossa, aquele cara jamais vai ficar pobre. Pode ser que ele não fique, né, mas perca a sua salvação em Cristo Jesus. Né, a ganância em ter, em adquirir, em comprar, em acumular, muitas vezes sobrecarrega o meu e o seu coração no nosso relacionamento com Deus.
desacelera um pouco. A vida é muito mais do que isso, irmãos. Hoje eu e o Nado de manhã na reunião da junta, a gente conversava antes. Achei que a reunião fosse às 9, cheguei aqui 10 para as 9, 15 para as 9. E era 9h30 que tinha marcado. Enfim, foi bom, né, Nádio? Que a gente falou um pouco disso, sobre a brevidade da vida. Isso aqui passa muito rápido. E por que você vai perder a sua saúde, os melhores anos da sua vida, correndo atrás de riqueza? Pare com isso, irmãos. Um conselho para você. Pessoas, às vezes, eu já vi muito exemplo disso, né? Correu que nem louco a vida inteira. Chega no final, olha para trás e fala, meu Deus, por que eu não fiquei mais com meu filho? Por que eu não fiquei mais com a minha esposa? Por que eu não fiquei mais com a minha família? Por que eu não usufruí mais daquilo que Deus me presenteou, me deu durante a vida? A vida é muito mais do que isso, do que alimento, bebida, roupa, é muito mais do que isso. Muita gente fica fascinada com as riquezas que esse mundo pode dar. E eu quero dizer a você, irmãos, que serve a Deus, tome cuidado quando Deus derramar sem medida sobre a sua vida riqueza. Tem pessoas que ficam ricas no nosso meio, e glória a Deus por isso, mas que isso não seja a causa da sua queda, né? Você pode ser rico, milionário, mas tenha o seu coração temente ao Senhor. Não troque o seu Deus, né? Sirva ao Senhor, seja fiel ao Senhor. A gente poderia falar também das fascinações, não só das riquezas, mas aquilo que o mundo pode oferecer a mim e a você. Prazeres transitórios, prazeres passageiros, que eu e você possamos tomar cuidado. Eu lembro de um homem, que está lá em 2 Timóteo, abre comigo por favor, eu já estou quase caminhando aqui para o final, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo escreve essa última carta a um jovem pastor chamado Timóteo, e ele fala algo, no finalzinho do capítulo 4, no versículo 10, ele fala assim, ó, porquanto Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Enquanto eu preparava essa mensagem à tarde, despertou esse Demas. O que o Demas fez? Demas provavelmente era um homem que andava junto com Paulo. E a palavra fala aqui que Paulo está dizendo, olha, Demas, ele me abandonou porque ele amou as coisas do presente século. Irmãos, não dá para a gente amar duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente ama Deus ou as coisas que esse mundo oferece. E quando eu falo de amor, eu quero que você entenda assim, colocar em primeiro lugar. O que é idolatria? Sabe o que é idolatria? É aquilo que concorre com Deus na minha vida e na sua vida. Eu não abro mão da minha folga de domingo. Você está idolatrando a sua folga. Eu não abro mão, eu preciso descansar, eu não vou na igreja. E na quinta, que não é a folga. Né? Então a gente começa a criar mini deuses na nossa vida, e são idolatrias. Eu vou esticar mais, para ganhar mais, para ficar lá na frente mais tranquilo e mais sossegado. Você está criando um Deus, você está concorrendo com Deus, né? Então Demas, o que ele fez? Ele amou as coisas do presente século, e por amar as coisas do presente século, ele fez o quê? Deixa Paulo que se vira no ministério dele, missionário ou pastoral, eu vou curtir a vida. Já ouviu isso? Esses dias eu vi um meme da internet, de um carroceiro, que estava falando, coisa difícil é ser crente, e é difícil mesmo, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Jesus disse, se você quiser seguir a mim, primeira coisa que você tem que fazer, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E poucos querem fazer isso, poucos querem negar a si mesmo, poucos querem negar as suas próprias vontades, os próprios desejos, as coisas que o mundo tem para oferecer para mim e para você. Poucos querem abrir mão de uma vida confortável para seguir a Jesus,
para dizer: Senhor, não é a minha, mas a tua vontade, não é do meu jeito, mas é do teu jeito. E a Bíblia fala então que esse Demas, ele acaba abandonando o seu pastor, o seu amigo missionário Paulo, porque começou a amar as coisas desse mundo. Irmãos, semana passada que eu preguei sobre a volta de Jesus, eu fiquei pensando em algumas coisas durante essa semana. E uma das coisas que eu pensei é que Jesus está abreviando o tempo. A vida está mais corrida. E Ele está abreviando porque senão, poucos de nós entraremos no céu. Porque as coisas do mundo têm sufocado eu e você. Sufocam mesmo, cansam. Às vezes eu não aguento ligar um jornal, não aguento ouvir determinadas notícias. Vai causando sufoco no meu e no seu coração. Que Jesus tenha misericórdia de nós, para que a gente possa olhar para Ele e falar: Senhor, que o meu coração seja um solo fértil, onde a palavra do Senhor vai cair, e ela vai frutificar segundo a Tua vontade. Beira do caminho, solo rochoso, e plantada no meio dos espinhos, não serve para o Senhor. Que o meu e o seu coração hoje seja encontrado como uma terra boa. E eu termino com esse versículo aqui. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus fala que algumas pessoas ouvirão a palavra e compreenderão a sua palavra. Compreender, mas eu acho que falta, esse sentido assim, acolher essa palavra dentro do nosso coração, guardar essa palavra dentro do nosso coração. Davi, ele escreve uns salmos que ele diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, gente, é proteger. Guardar é você colocar, guarda mesmo, proteger aquilo, cercar aquilo. Guarde a palavra. Não deixa que o inimigo arrebate, não deixa que os cuidados do mundo tirem, não deixa que essa falta de enraizar arranque essa palavra que Deus tem colocado dentro do seu coração, mas que o seu coração seja uma terra fértil, uma terra boa. Quando você vier à igreja, irmão, irmã, um conselho a você: venha com o coração disposto a receber aquilo que Deus tem para te dar. Para de ficar dando nota no culto, nos pregadores, nos louvores. Hoje foi 9.6, hoje foi 8.5, lembra daquelas, quando tem as Olimpíadas, que tem aqueles saltos, no trampolinho, aí levanta lá, 7, 6, 5, para com isso, vem aqui com o seu coração aberto. Às vezes a minha palavra não fala tanto com o louvor que nós tocamos aqui, mas esteja aberto. Alguns louvores a gente escolhe porque tem contido a palavra de Deus. Às vezes você não ouve tudo que eu falei e não edificou nada, mas um louvor, uma canção, você fala: puxa vida, eu vou continuar, eu creio no Jeová Jireh. Guarda isso dentro do seu coração, sai daqui, não deixa, Quantas vezes a gente acaba culto, às vezes conversa um com o outro, às vezes conversa uma coisa, dá errado na conversa, às vezes uma discussão, às vezes o irmão fala uma coisa que não te agrada no coração, você respira fundo e fala: não vou deixar que o inimigo roube essa palavra que está aqui guardada dentro do meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós guardarmos essa palavra, nós vamos produzir, vou falar ao contrário, 30, 60 e 100, com um fruto. Sabe o que isso quer dizer? Não vai só abençoar a minha vida, vai abençoar tantas outras pessoas à minha volta. E é isso que Deus quer fazer com você. Receba a palavra, é bênção para você, mas vai alimentar muitas pessoas à sua volta. Sabe aquele dia que você é usado no seu trabalho, por um vizinho seu, e alguém fala: eu estava precisando ouvir isso de você no dia de hoje. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? Que vocês guardem a palavra, não só de hoje, mas aquilo que Deus tem falado através dos homens e mulheres que Deus tem levantado no nosso meio.
e nas suas leituras diárias, que Deus possa falar com você. Se apegue na palavra, irmãos. Não se apegue a mim, aos pastores, aos líderes, se apegue na palavra de Deus. Se apegue na palavra. Finais dos tempos, nós teremos que nos apegar na palavra de Deus. Ela que vai te sustentar nos dias maus. Ela que vai te fortalecer. E é ela que vai guiá-la até a volta de Jesus, até a salvação eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. Fique de pé, por favor. Filipão vai tocar uma canção para a gente. Queria que você pensasse um pouquinho sobre como você tem guardado a palavra de Deus na sua vida. Que valor que você tem dado à palavra de Deus na sua vida. Hoje nós temos, né, tantas vozes, é até difícil de, em um domingo, durante uma semana de 7 dias, né, fazer com que você compreenda a importância disso para você. É difícil, porque a gente sai daqui, a gente tem Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, e vai um monte de outras coisas, né? Programa de televisão, Netflix, e a gente vai ouvindo várias vozes da nossa vida, né? E eu e você temos que tomar cuidado com isso, e dar valor maior à palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Às vezes eu pego o relatório semanal que o meu celular dá, de quantas horas eu gastei, tanto em WhatsApp como em outras redes sociais, e às vezes eu fico com vergonha, de tanto tempo que eu fico às vezes, né? O WhatsApp é toda hora mensagem, mensagem, e vem de grupo, e vem de outro, e vem do outro, a hora que você vê foi 2 horas, 3 horas, grupo de família, grupo não sei de onde, grupo de futebol, grupo da escola, grupo. Eu fui para Minas agora e a gente vê o quanto que é viciado nessas redes hoje sociais, que lá não tinha sinal nenhum de internet, então você fica no breu mesmo, não tem nada, não pega nada, nem sinal. Para falar com a Ana era um sufoco. Você vai pelo divino, né? Que era o único celular que pegava, era do divino, não o divino Espírito Santo, tá? O divino homem mesmo. Você fica atento, né? Deitar e a gente fica ali, ó. E aí o problema vem e fala assim: ai meu Deus, é meu fim. Ele fala: não é, calma, sai um pouquinho da rede, vai para a palavra, não é o seu fim. É uma oportunidade que às vezes eu vou te dar para você crescer um pouco mais, para você se aprofundar um pouco mais. Irmãos, você não é diferente de mim. A gente busca mais a Deus quando a coisa aperta. A maioria de nós somos assim, né? É que nem prova, né? Vai chegando o dia da prova, a gente vai ficando ansioso, nervoso, e aí tem alguns alunos que querem estudar quando? Na véspera. E é bom estudar na véspera, professor? Não, né? E a gente é assim às vezes com Deus. Não precisa vir a luta. Crie um hábito de ler a palavra e deixar que a palavra de Deus possa crescer, possa criar raiz por baixo, possa crescer para riba, para cima, e dar frutos na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Cante isso. Eu entrego Tudo a ti, Senhor. tudo a ti, Entrego minha vida nas tuas mãos, Senhor. diga: eu entrego. Eu entrego tudo a ti,
canto essa canção. Eu canto essa canção. Entrega a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz conhecer a ti. Teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti. Tudo a ti, Senhor. Tudo a ti. Mais uma vez, diga. Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos essa noite. Quero apresentar, ó Deus, cada vida que aqui está, os que estão em casa também, que estão participando do culto. Responde as suas orações, responde as suas necessidades, Pai. Cada irmão, cada irmã nosso, que está passando por lutas, por adversidades na vida, estenda as Tuas mãos de poder, Pai, e envia a Tua cura, a Tua vitória a essas pessoas em nome de Jesus. Papai, abençoa também essa palavra que foi ministrada, que cada um de nós, que eu, os meus irmãos, que nós possamos guardar a Tua palavra, para não pecar contra Ti, Senhor, para termos, ó Deus, o suporte nos dias difíceis, para, ó Deus, no dia que vir a tempestade, no dia que vir as notícias ruins, a enfermidade, que possamos estar firmados somente em Ti, Papai, e que essa palavra possa ser colocada num coração, ó Deus, um coração, ó Deus, disposto, uma terra boa, Pai. Essa palavra, essa semente, que ela possa brotar, que ela possa crescer e dar frutos segundo a Tua vontade, Papai. Abençoa, Pai, que o inimigo não arrebate essa palavra, e que possamos estar firmados somente nela, e na Tua presença, Senhor Jesus. Dá uma semana de paz, de alegria. Abençoa os meus irmãos, cada família aqui da nossa igreja, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado, e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.